Ei, pessoal. Bom, agora eu acho que vocês estão me vendo, né? Então, vou fazer o seguinte. Vamos começar a ler, né? Que estranho. Como que a Cristina conseguiu me colocar aqui? Bom, ela conseguiu me colocar de alguma forma. Tá bom, eu vou lendo. Ok. Aqui na minha... Bom, a gente parou no conflito entre o desejo e a imaginação. Deve ser conciliado, certo? Ok, vamos lá. Usar a força mental é pressupor que há oposição. Quando a mente está concentrada nos meios para superar um problema, não mais se preocupa com os obstáculos. Em São Mateus, capítulo 18, versículo 19, pode-se ler: Se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Quem são esses dois? Significam que a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente sobre qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Só um minutinho, gente. Qualquer desejo, ideia ou imagem mental. Quando não mais houver controvérsia alguma entre parte da sua mente, então a sua oração será atendida. O acordo entre os dois pode ser também representado por você ou seu desejo, seu pensamento e sentimento, sua ideia e emoção, seu desejo e imaginação. Você evita todo o conflito entre os seus desejos e sua imaginação ao cair no estado de sonolência, que reduz todo o esforço ao mínimo. Então, vocês estão vendo que o esforço, ele é inimigo da imaginação, percebe, né? A mente consciente fica amplamente... Ei, Cris! Oi. A mente consciente fica amplamente submersa no estado de sonolência. A melhor ocasião para impregnar o seu subconsciente é instantes antes de dormir. A razão para isso é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre instantes antes de adormecermos e imediatamente após despertarmos. É quando o nosso cérebro está no que nós chamamos de ondas teta, que fica entre 4 e 7 Hz. Então, essa onda ela pode ser medida. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar o seu desejo e impedir a aceitação da ideia por parte da sua mente subconsciente não mais estão presentes. Quando você imagina a realidade do desejo satisfeito e sente a sensação da realização, o seu subconsciente transforma o seu desejo em fato concreto. Muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação, controlada, orientada e disciplinada, sabendo que o que quer que imagine e sinta como verdadeiro será trazido ao mundo exterior como manifestação concreta. O caso seguinte demonstra claramente como uma jovem superou o conflito entre o seu desejo e a sua imaginação. Ela desejava uma solução harmoniosa para um problema legal, mas suas imagens mentais fixavam-se constantemente no fracasso, falência, bancarrota e miséria. Era uma ação complicada e ocorreram sucessivos adiamentos no processo sem muita solução à vista. Por sugestão minha, todas as noites antes de dormir, ela entrava em estado de sonolência e começava a imaginar um final feliz para o caso, sentindo em toda a sua plenitude. Ela sabia que a imagem em sua mente tinha de estar de acordo com o desejo do seu coração. Dramatizava de maneira tão real quanto possível. Seu advogado, travando uma acalorada discussão e ela assistindo,
à espera do resultado. Fazia-lhe perguntas e respondia da maneira mais apropriada. O advogado dizia-lhe repetidas vezes: houve uma solução perfeita e harmoniosa. O caso foi resolvido por acordo fora do tribunal. Durante o dia, quando pensamentos de medo lhe assaltavam a mente, ela reagia com seu cinema mental, animando-o com gestos, voz e todo o equipamento de som. Ela podia facilmente imaginar o som da voz do advogado, o seu sorriso e gestos. Tantas vezes ela imaginou a cena que esta se transformou num padrão subjetivo seu. Poucas semanas depois, foi chamada por seu advogado, que confirmou objetivamente o que ela imaginara e sentira como verdadeiro subjetivamente. Foi isso que o salmista quis dizer quando escreveu: as palavras dos meus lábios, seus pensamentos, imagens mentais, e o meditar do meu coração, ou seja, os seus sentimentos e a natureza, a emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, a lei do seu subconsciente. Rocha minha, redentor meu, o poder e a sabedoria do seu subconsciente pode redimi-lo da doença, da escravidão e da miséria. Está no Salmos 19, versículo 14. Aí agora são as ideias que devem ser recordadas desse capítulo. Vai lá, Cris. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Desculpa aí os problemas técnicos de agora, né? Mas vamos aí, é melhor assim, né? Ao vivo tem Lê mais. todas, tá? Lê todas as ideias. Tá bom. Ideia 1. Coerção mental e esforço excessivo demonstram ansiedade e medo e impedem a resposta à sua oração. Reze com tranquilidade. Quando sua mente está descontraída e aceita uma ideia, o subconsciente começa imediatamente a trabalhar em sua execução. 3. Pense e planeje, independentemente dos métodos tradicionais. Saiba que há sempre uma resposta e uma solução para todo e qualquer problema. 4. Não se preocupe excessivamente com o bater do coração, a respiração dos seus pulmões ou o funcionamento de qualquer parte do seu corpo. Apoie-se com decisão em seu subconsciente e proclame frequentemente que a ação correta e divina se está realizando. 5. O sentimento de saúde produz saúde. O sentimento de riqueza produz riqueza. Como você se sente? Saudável e rica. 6. Isso. A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine sempre o que deseja, o que seja agradável e bom. Você é o que você imagina ser. 7. Você evita o conflito entre o consciente e o subconsciente durante o estado de sonolência. Imagina a realização de seu desejo repetidas vezes antes de dormir. Durma em paz e acorde na mais profunda alegria. Você é aquilo que você imagina ser. Vamos imaginar coisas boas, né? Cadê? Que eu não estou te ouvindo falar. É mesmo, é que eu tinha abaixado aqui para não ficar com eco. Ué, Assim como você se imagina na sua alma, assim você é, com né? certeza. É isso aí. Continua, você pega. Continua, pode continuar. Eu li um grande, né? Vamos lá. Como usar o poder do subconsciente para conquistar riqueza? Se você está enfrentando dificuldades financeiras ou se está tentando ainda alcançar seus fins, é certo que ainda não convenceu o seu subconsciente de que sempre terá riqueza em quantidade suficiente para ter sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham apenas alguns dias por semana e ganham somas fabulosas.
Eles não se esforçam em demasia, não trabalham muito. Não acredite na história de que o único caminho para alcançar a riqueza seja com o suor do seu rosto, no trabalho duro. Não é bem assim. O caminho mais fácil é sempre o melhor. Faça aquilo que você gosta de fazer e faça-o pela alegria e emoção que isso lhe proporciona. Conheço um homem de negócios de Los Angeles, ele de Los Angeles que recebe um salário de US$ 75.000 por ano. No ano passado, ele fez um cruzeiro de 9 meses ao redor do mundo. Disse-me que conseguira convencer o seu subconsciente de que valia realmente o dinheiro que ganhava. Contou-me que muitos homens da sua organização, ganhando apenas cerca de US$ 100 por semana, sabiam mais sobre o negócio do que ele próprio e podiam dirigi-lo melhor, mas não tinham ambição nem ideias criadoras e não estavam interessados nas maravilhas da mente subconsciente. A riqueza está na mente. A riqueza é simplesmente uma convicção subconsciente por parte da pessoa. Você não se tornará milionário dizendo sou milionário, sou milionário. Você tomará consciência da riqueza ao criar em sua mente a ideia de riqueza e abundância. Bora conversar um pouquinho? Tá muda. Você tá muda, amor. Amor, você tá muda. Desculpa. Eu e o mutismo, nós não combinamos. Né? Então, isso seria um castigo muito grande. Então, gente, a conversa de ontem rendeu uma live, que na verdade foi uma live gravada, né? E que está lá no Universo Consciência. Então, seria muito legal se vocês fossem lá para ver, né, a conversa de ontem. E eu queria muito saber o que vocês pensam sobre isso, né? Porque, de fato, quando a gente cria a partir da mente, todas as crenças, elas nos atrapalham, né? Tudo que a gente acredita como verdade, isso se torna real, porque vira a base dos nossos pensamentos, né? Mas quando você começa a se reconhecer quem nós somos, né? A centelha criadora que há em nós, a centelha divina, poderosa que há em nós, e você começa a criar a partir disso, digamos assim, que as crenças, elas passam a não fazer tanto sentido mais, né? Mas, assim, hoje não é mais esse assunto, né? Eu estou trazendo só o assunto da live de ontem e do que nós falamos aqui, porque nasceu aqui, né, essa live de ontem, então ficou muito interessante. Ressoa com o que eu tenho, com a minha consciência, tem se expandido para esse lado, né? E o que eu tenho trazido para os meus alunos como forma de criação mais verdadeira, mais real e mais simples e mais fácil. Como diz a Cris, pode não ser rápido esse reconhecimento, né? Mas a partir do momento que você se reconhece, é o caminho de menor resistência de criação. Mas voltando aqui à leitura, olha só o que ele fala aqui, que o trabalho duro, né, que o único caminho para alcançar a riqueza seja com o suor do seu rosto no trabalho. Isso é uma mentira. Na realidade, ele fala que é uma mentira, que isso não acredite na história de que o único caminho para alcançar a riqueza seja o trabalho duro, o suor do seu rosto. Sempre vai haver a necessidade do trabalho, a necessidade da ação, né? A lei da ação é uma das leis do universo. Porém, o trabalho duro, ele tira da gente exatamente o quê? A criatividade.
ele tira da gente esse poder infinito da imaginação. Porque quando você usa o corpo para criar, é diferente, né, de você usar a imaginação. E o corpo cansado, ele também evita de você entrar nesse estado, né? Você normalmente passa direto para o sono. Você impede esse estado teta, essas ondas teta. Elas são tão curtas que não dá para você criar nada ali. E é interessante que, assim, quando você entra nesse entendimento de que o ócio, né, o estar no estado, assim, tipo, meditativo, ó, tem muitas crenças que nos afastam desse espaço. Por exemplo, quem aqui nunca passou pela seguinte situação? Nossa, o que você está fazendo? Vai procurar alguma coisa para fazer? Nossa, o que é? Vai ficar sentado aí sem fazer nada? Né? Quem nunca ouviu isso? Ou disse isso para os seus filhos, né? E aí, o que acontece? A gente é treinado o tempo todo a não ter esses espaços. Sim. E é exatamente nesses espaços de tranquilidade, de relaxamento, de prazer, em que afloram ideias interessantes, criativas, produtivas, que vai levar a gente a ganhar mais, com o mínimo esforço. Então, a gente é forçado a acreditar que a gente tem que trabalhar o tempo todo, que a gente não tem o direito de descansar, que a gente não tem o direito de parar, sabe? Tipo assim, você para, bonita, pega lá um livro e tá lá lendo um livro, ou tá lendo uma revista, enfim, você está realmente relaxando, e aí alguém passa por você e fala assim, nossa, tá boa a vida, né? Não vai fazer nada. Entende? E aí a gente se sente até culpado por isso. Então, que a gente possa criar esses momentos, agora que a gente tem consciência de que esses momentos, sim, é de suma importância para o nosso poder criativo e para nossas conquistas, que a gente passe deliberadamente a criar esses momentos. De não, agora é o meu momento de nada, não quero fazer nada, vou só meditar, vou ficar aqui. Meditar, imaginar, criar na imaginação. Gente, Cris, vamos dar um oi pro povo. Eles foram tão bacanas de esperar a gente, né? Então, bora lá. Oi, Adriana, tudo bem? Bonita. Ela achou, depois aqui ela falou assim, a Cris deu um perdido na Dulce. Também não, Foi mesmo, Adriana, foi mesmo. Aqui a gente vai se testando, sabe? Tudo bom? Gislaine já estava aí, ó, desde cedo. Oi, Marcelo. Vai, Dulce. Aquela declaração. Marcelo, Claudinha está aqui embaixo, ó. É que Marcelo é meu marido, gente. Eu não sei se vocês sabem disso. Tô brincando. Aqui, oi, Clau. Ah, já escutou várias vezes, né, Clau? Não pode parar. Tem que estar sempre trabalhando, que nem louca. E sabe aquele ditado? Quem trabalha não ganha dinheiro, não tem tempo para ganhar dinheiro. Está tão cansado. É isso mesmo. Vamos ver. Olha o que a gente está dizendo aqui, ó. Mas o que eu vejo nos jovens, eu não consigo ler. Mas o que eu vejo nos jovens hoje, pelo menos ao meu redor, é que não ficam parados nesse ócio aparente, em criatividade. Mas é o celular o tempo todo, aqueles videozinhos de 30 segundos. Exatamente. Sim. Exatamente. Eles entram em um estado de tédio, né? De tédio, porque não conseguem. Eles estão. Isso é vício em dopamina. Tá, Gislaine? A gente fala muito isso lá na mentoria. O vício em dopamina é um neurotransmissor do prazer, né? Mas esse neurotransmissor, ele também está muito ligado a todos os vícios. Então, a hora que o celular... Isso, e ontem eu falei, vou repetir, gente, do documentário do Netflix. Chama... Como que chama o documentário? Alerta das redes sociais, uma coisa assim. Coloca redes sociais que vai aparecer, com certeza. E é um alerta das
pessoas que criaram, que trabalharam ali na criação daquilo, e que veem o quanto isso está prejudicando, não só prejudicando, eles mostram estatísticas de aumento de depressão, e a gente vê isso, né, de mutilamento, automutilamento, e um grande aumento, assim, de mais de 150% nos suicídios de jovens, de pré-adolescentes e adolescentes. Por quê? Porque a gente não está preparado para o que isso está trazendo, né? De comparação, de um monte de coisa. Aí a Gislaine está falando aqui, ó. Aí tem que mandar caçar alguma coisa de útil para fazer mesmo. Porque se você não consegue, e não é só o jovem, não, tá? Qualquer pessoa que não consegue utilizar criativamente, ou seja, de uma forma que vai criar mais para você, né? Esse ócio, que também não pode ser um longo período, tá? Não pode ser um longo período, porque senão você, de verdade, vai estar procrastinando, né? Sim. Aqui, ó, o que a Cláudia trouxe do nosso encontro de ontem, que foi legal. Que viu o documentário há algum tempo, vou rever, achei muito bom mesmo. Muito bom. Olha aqui, leia o comentário aí de Dona Cláudia. Amei o encontro de ontem. Gente, quanta contribuição. Adormeci com vocês falando e foi incrível. Ai, obrigada, amor. Obrigada. Ô, Gislaine, eu também tinha assistido esse documentário há um tempo atrás e gostei bastante. E aqui eu só queria trazer uma contribuição, penso que pode ser uma contribuição. Eu tenho um adolescente em casa também, e assim, ele também fica horas a fio nesses. Não é nem tanto videozinho de jogo, de 30 segundos. São aqueles jogos, né? Que aí ele fica jogando, tal, não sei o quê, ou fica vendo o pessoal jogar e comentar, os players. O que acontece, né? Eu acho que é o nosso desafio, o desafio nosso, da nossa geração pai e mãe, entendeu? Que é trazer esses jovens para junto, né, para uma ação diferente, fazendo com que eles entendam que eles têm hoje uma super tecnologia e acesso a muito conhecimento e que existe vida além do joguinho ou além desses videozinhos de 30 segundos, né? A questão é que muitas vezes, e assim, né, sabe, tipo Elis Regina, o que me dói é perceber que apesar de tudo, somos como nossos pais. Muitas vezes, quando a gente quer fazer essa ponte e trazer esses jovens, a gente acaba espanando, né? E aí, tipo assim, desmerece tudo, não enxerga contribuição nenhuma em nada daquilo que eles estão vendo, não para ver e acaba rejeitando um espaço interessante de criação, porque é uma realidade do momento presente, né? Então, como seria se de repente a gente conseguisse, e assim, agora que a gente está cada vez mais acessando esses espaços da potencialidade do nosso subconsciente, se a gente começasse a usar isso a nosso favor, e até mesmo nessas orações científicas que ele coloca aqui no livro, sabe, do quanto que você pode expandir isso para toda a sua família e trazer isso assim em forma de muita contribuição prática mesmo, sabe, assim, de trazer na sua imaginação, tipo, os teus filhos mais envolvidos, né, com coisas que faz sentido para eles, que vai crescer. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de aguçar o João é quando ele fala assim: mãe, você sabe o que é tal coisa? Aí eu falo: filho, eu sei, mas dá um Google, vê para a mãe o que o Google traz. Você entende? É tipo assim, fazer com que ele enxergue que aquela ferramenta fabulosa pode ser muito mais do que só jogo. E aí é engraçado porque todos esses textos de Google, eles são linkados, né, Dulce? Então, você tem um negocinho azul ali, você clica ali, vai para outra página, vai para outra página, e aí de uma coisa que ele foi procurar o saber de uma coisa, ele já volta com a pesquisa toda, e aí a gente conversa, é muito legal isso. Mas, Cris, o documentário fala disso, não coloca só como uma coisa ruim, entendeu? Tem um lado bom, né? Quanta evolução a gente teve, né, com tudo isso, com essa tecnologia incrível. E é só o começo, percebe, né? Mas
é como se a gente tivesse um negócio tão bom, que a gente está perdido com isso, né? Então, a dica que fica é o seguinte: primeiro, toda essa polarização que está acontecendo acontece por causa dos algoritmos que estão por trás ali da história, né? Então, se você gosta de ver uma coisa, você só vai ver aquilo porque os algoritmos vão só te mostrar aquele seu lado que você está acostumado. Então, a sua mente pensante, ela deixa de ser tão pensante assim, né? Ela deixa de ver os vários lados de todas as coisas, ela deixa de ponderar e ela deixa de medir, você acaba ficando muito polarizado, né? Então, esse é o principal ponto negativo ali que eles trazem. E a gente sabe que é a questão do vício na dopamina, né? A gente sabe que o vício na dopamina acaba fazendo com que você depois tenha menos prazer no que vai te trazer realmente um futuro grandioso, né? Que é o quê? De repente, você estudar, ler, né? É você criar um projeto, fazer algo que. Mas aí, o que mostra ali, e os neurocientistas, eu já sabia por causa de pesquisas de neurociência, se o celular, se a notificação do celular está ligada, a hora que o celular faz automaticamente o seu cérebro ele dispara uma dose de dopamina. Então, é quase que impulsivo a pessoa ir lá, sabe, pegar o celular para poder ver o que está ali. Porque, então, isso é muito sério, sabe? E a gente sabe que essa dopamina rápida e fácil, ela te impede de buscar o prazer de longo prazo, que é onde estão os nossos objetivos, sonhos, projetos, né? As coisas que a gente tem que criar. Então, tem várias facetas esse problema. Tem a faceta do bem, que é, né, ter unido as pessoas, né? A gente não estaria aqui nesse espaço incrível, né? A gente não se conheceria, né? Porque, de fato, a gente não se conhece fisicamente. Eu não conheceria ninguém aqui que está aqui e que eu posso falar, não, a gente já se conhece há muito tempo, né? Eu e Gislaine, por exemplo, nós já nos conhecemos há anos, desde a mentoria, eu e Sofia, né? Mas a gente não se conhece de fato, a gente se conhece por causa desse espaço que foi criado e que é incrível, mas que tem as facetas que não são tão legais assim e que a gente precisa aprender, é o desafio realmente, de aprender a lidar com isso. E uma coisa interessante, eu não sei se é nesse mesmo documentário ou se é num outro, eu acho que é nesse, das redes sociais. Um fato que me chamou muita atenção é quando eles colocam assim, que quando eles criaram o curtir, foi no sentido de acolhimento, para que um desse força para o outro e acolhesse o outro, aquela coisa toda. E, de repente, eles começaram a ver um monte de jovens querendo se matar, depressivos, porque não tinham tido curtidas, não tinham tido likes. Então, assim, a gente percebe que o problema, assim, o aspecto, né, mais nocivo, digamos assim, das redes, existe um algoritmo, existe uma máquina, uma coisa assim, alucinante por lucros e ganhar dinheiro, existe tudo isso. Nós estamos num mundo de terceira dimensão em que todas essas forças são muito iguais e a gente fica nesse meio. Só que quando você vê essa questão do like, por exemplo, o intuito foi positivo. Quando nasceu, foi positivo. Ele foi deturpado no uso, na utilização. E aí, quando ele é deturpado na utilização, é quem está utilizando, quem está fazendo julgo daquilo. E quem está é um ser humano, pensante, cheio de sentimentos, de conflitos e tudo mais. Então, quando esse ser, ele extravasa isso, né, numa depressão ou numa tentativa de suicídio, jovens com 12, 13, 14 anos, porque não estão sabendo lidar com críticas, a gente faz um mergulho ainda mais profundo na nossa sociedade e no interior de cada pessoa, né? Assim, do quanto que a gente ainda precisa caminhar nesse autoconhecimento, se fortalecer as bases, fortalecer tudo, né? E, enfim, desculpa aí a viagem. E é isso mesmo, e é isso mesmo.
Exatamente. Exatamente tudo isso. Não, e o poder do subconsciente está tudo ligado, gente. Está tudo ligado, porque está tudo já aqui, sabe? Nesse computador maravilhoso. E a gente precisa acessar. A gente precisa apertar os botões corretos para poder fazer tudo isso muito sentido, ter muito sentido. Exatamente. Vamos lá. Os meios invisíveis de apoio. O problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio. Quando os negócios pioram, o mercado de títulos entra em baixa ou perdem os seus investimentos. Parecem totalmente desamparadas. A razão para essa insegurança é que não sabem como usar a mente subconsciente. Desconhecem o depósito inexaurível que há dentro deles. Um homem que tenha uma mente fixada na pobreza se encontrará sempre em condições miseráveis. Outro que tem uma mente repleta de ideias de riqueza se verá sempre cercado de tudo aquilo que necessita. É inconcebível que o homem deva levar uma vida de indigência. Você pode ser rico, ter tudo o que necessita, tudo de sobra. Suas palavras têm o poder de limpar sua mente de ideias errôneas e inculcar-lhe ideias corretas em substituição. O método ideal para formar uma consciência de riqueza. Provavelmente, quando lê esse capítulo, você está dizendo para si mesmo: preciso de riqueza e sucesso. O que tem que fazer para consegui-los é simples. Repita para si mesmo durante uns 5 minutos, 3 a 4 vezes por dia, as palavras riqueza e sucesso. Elas possuem um tremendo poder. Representam a força interior do subconsciente. Fixe sua mente nesse poder substancial que há dentro de você e as condições e circunstâncias correspondentes à natureza e qualidade de manifestação manifestarão em sua vida. Se manifestarão em sua vida. Se você não, se você não estará declarando sou rico, estará incentivando as forças reais que existem dentro de você. Não há um conflito na mente quando você pronuncia a palavra riqueza. Além disso, o sentimento de riqueza irá enraizar-se em você na medida em que repisa a ideia de riqueza. O sentimento de riqueza produz riqueza. Tenha isso em sua mente em todas as ocasiões. Sua mente subconsciente é como um banco, uma espécie de instituição financeira universal. Amplia o que quer que nela você deposite, quer sejam ideias de riqueza ou de pobreza. Escolha a riqueza. É uma escolha. O que você vai escolher? Ai, ai. E percebe que é um exercício, né? É um exercício de você trabalhar a sua mente, de trabalhar a questão da mente ou se reconhecer como um grande senhor de tudo isso, né? O grande capitão da sua alma. Mesmo, o grande capitão da alma. E que a gente possa estar no leme firme ali do que a gente quer. Né? Por que falham as suas afirmações de riqueza? Nos últimos 35 anos, conversei com muitas pessoas que se queixavam. Durante semanas e meses, repeti insistentemente as palavras sou rico, sou próspero e nada aconteceu. Descobri que quando diziam sou rico e sou próspero, sentiam-se como se estivessem dizendo uma mentira. Um homem disse-me certa vez: eu afirmei que sou próspero até ficar exausto. As coisas agora estão piores. Eu sabia, quando fiz a afirmação, que ela era evidentemente falsa. Suas afirmações eram rejeitadas pela mente consciente. E acontecia justamente o oposto daquilo que externamente ele afirmava e clamava. Sua afirmação tem melhores possibilidades de sucesso quando é específica e quando não produz um conflito mental.
ou dá margem à argumentação. Daí porque as declarações daquele homem fizeram as coisas piorar, pois sugeriam, no fundo, a sua incapacidade. Seu subconsciente aceita o que você sentir realmente, como verdadeiro, e não palavras ou afirmações vãs. A fé ou ideia dominante é sempre aceita pela mente subconsciente. Como evitar o conflito mental? O meio ideal de superar um conflito mental para quem enfrenta essa dificuldade é o seguinte: faça frequentemente, especialmente pouco antes de dormir, a afirmação categórica de que, de dia e de noite, estou prosperando em todos os meus negócios. Esta afirmação não provocará nenhum argumento negativo, pois não se coloca com a impressão de necessidade financeira da sua mente subconsciente. Sugeri certa vez a um negociante cujas vendas e situação financeira pioravam dia a dia, deixando-o extremamente preocupado, que se sentasse em seu escritório em paz e tranquilidade, repetindo inúmeras vezes a seguinte afirmação: as vendas estão melhorando dia a dia. Isso determinou a cooperação do consciente com o subconsciente, surgindo imediatamente os resultados positivos. Vai, você agora. Não assine cheques em branco. Você está assinando cheques em branco quando diz frases como: o dinheiro não chega, está havendo escassez, perderei a casa por causa da hipoteca. Se está com medo do futuro, também está assinando um cheque em branco e atraindo condições negativas para você. A mente subconsciente torna o seu medo e declaração negativa como sua vontade e tudo faz para erguer obstáculos e causar dilações, privações e limitações em sua vida. Por quê, gente? Porque quando a gente une um pensamento recorrente a uma emoção, isso cria a sua vibração. E, de fato, a gente não pede nada, né? Sabe o pedis e recebereis? A gente não pede nada com a boca. Deus, o Criador, sabe, chama você como quiser, inteligência infinita, ele não ouve as palavras. Ele atende o universo, ele atende todos os nossos pedidos, todos. Mas ele atende através da nossa vibração. Então, presta atenção, um pensamento recorrente de escassez associado a um medo, porque medo é uma emoção muito poderosa, é uma emoção primária, você vai criar isso. Então, como seria você mudar o seu pensamento, pensar na solução do problema, né? E associar a essa solução a alegria, que é outra emoção muito poderosa. Então, começa a trocar todos os pensamentos negativos por pensamentos positivos e associar a esses pensamentos uma emoção boa, uma emoção, sabe, de gratidão, de alegria, porque aí sim a sua vibração vai mudar e a sua criação também vai automaticamente mudar. O subconsciente lhe dá um interesse integral. Quem possuir o sentimento de riqueza atrairá riqueza. Sentimento de riqueza. Quem possuir o sentimento de miséria atrairá miséria. Sua mente subconsciente multiplica e amplia o que quer que nela você deposite. Gente, por quê? Porque nós somos poderosos demais. O subconsciente é o próprio poder do Criador em nós. Entendem? Todas as manhãs, ao despertar, deposite pensamento de prosperidade.
sucesso, riqueza e paz. Viva com esses conceitos. Ocupe a sua mente com eles, sempre que possível, com a maior frequência. Esses pensamentos construtivos encontrarão seu caminho como depósitos em seu subconsciente, trazendo abundância e prosperidade. Por que nada aconteceu? Por que nada aconteceu? Posso ouvi-lo dizendo, assim fiz e nada aconteceu. Aí eu tenho um vídeo lá no canal que chama assim, por que a minha oração não é atendida? E é exatamente isso aqui. Você não obteve resultados porque permitiu pensamentos de medo, provavelmente 10 minutos depois da sua afirmação positiva, que foi assim anulada. Após plantar uma semente no solo, não a desenterre. Deixe que germine, crie raízes e cresça. Suponha, por exemplo, que você vai dizer: nunca serei capaz de efetuar esse pagamento. Antes de ir além do nunca, suspenda a frase e pronuncie em seu lugar uma declaração construtiva, como: a todo momento estou prosperando em meus negócios. Ou se isso não ressoa com a sua mente, apenas olhe no espelho e aí faça como ele ensinou no outro livro: sucesso, riqueza, saúde, riqueza e sucesso. Ou, como a gente mudou isso um pouquinho, né? Saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Saúde, felicidade, sucesso e prosperidade. Então, quando você repete, são palavras arquetípicas, são palavras de poder, né? Só que miséria também é, né? Pobreza, miséria, isso também é doença, também é poderoso. Só que você... o lado sombra é muito maior. Vai lá, então, e outro dia eu ainda falei com a Dulce assim, né? Poxa, me deixa espantada a velocidade da criação na caca, sabe? Quando é para fumbecar tudo, para fazer caquinha, a gente fala o negócio na outra hora, mas é assim, ó, uau, aconteceu. E quando é para criar o positivo, a gente tem que ficar, sabe, aquela coisa de manter o pensamento, de fortalecer e tudo mais. E o porquê disso, né? Então, o meu questionamento com a Dulce era isso. Então, pô, por que, Dulce, que a gente tem que ficar sempre, quando é para criar algo grandioso, a gente tem que ficar insistindo, né? Ficar fortalecendo essa musculatura e tal, tal, tal. E quando é para criar algo que não é nada favorável a nós, a gente cria com muita facilidade. E aí, qual é o lance? Você tem uma crença naquilo que não é favorável a você. Você tem infinitas crenças ali, entendeu? Que você realmente já está assim, já faz parte do seu DNA. Que pode mudar? Pode mudar. E muda, se você quiser, se você escolher, se você acreditar. Agora, o acreditar, ele realmente tem que ser assim, intracelular, né? Uterino, tem que ser uma coisa assim, visceral, tem que ser de verdade. aí E não é esse o acreditar, aí é a fé. Aí eu vou começar tudo de novo. Aí é a fé. Mas se você quiser chamar de acreditar, também pode. Aí, o que acontece? Só que aí você tem que ter realmente essa. Estar na jogada, né? Estar predisposto. E saber que muitas vezes você vai sim ser testado, né? Porque é aquilo, tipo assim, você tem certeza que você está pedindo? É isso mesmo que você quer? Né? Então, ter essa clareza, né? E quando fala de clareza, é outro assunto que eu acho que não é fácil, né? Algo assim, tipo, ai, todo mundo sabe o que quer. Verdade mesmo que todo mundo sabe o que quer? A minoria sabe o que quer. Olha o que a Gislaine falou aqui, por último. Do professor Marcos, deixa eu ver. Lê aí, você, que eu não consigo ler. O professor Marcos sempre fala: se você não escolher a riqueza, a pobreza já te escolheu. É exatamente isso, é como a gente falou lá na mentoria, né? Por quê? Porque é igual tiririca no campo, né? Se você não fizer, para você ter a riqueza, você precisa fazer o esforço para mudar a sua mente,
para a consciência de riqueza. Mas para a consciência de pobreza, você não precisa fazer nada. Entende? A consciência de pobreza, basta você não fazer nada. Ela já te abraça. Né? Então, é exatamente isso. Mas por quê? Eu não lembro dessa sua pergunta. A hora que você começou a falar, eu falei, gente, o que será que eu falei? O que será que eu falei? Mas, assim, eu percebo o seguinte, porque a gente tem milhões de anos aqui, né? Pensando de uma certa maneira. De uma certa maneira. Então, a nossa mente está acostumada a um padrão de pensamento, de sentimento, né? Associado a isso. Então, é muito fácil para a gente criar dentro desse padrão. Muito fácil. Mas quando a gente quer criar coisas que estão fora desse padrão, aí sim a gente precisa do esforço da mudança de padrão. A mudança de padrão de pensamento, de vibração, né? Vibração é o quê? Mudar pensamento e emoção. E é claro que quando você muda o pensamento, automaticamente muda a emoção também, né? Mas é a mudança desses dois fatores que geram a nossa vibração. Então, requer esforço, muito esforço. Por isso que não é desafiador. Mas vale a pena, vale a pena. Cada vez mais eu me certifico disso. Todo esforço vale a pena. Você entende? Agora, gente, eu volto ao assunto do reconhecimento de si mesmo. Tudo isso por quê? Por que tudo isso é tão complicado, tão desafiador para nós? Porque nós estamos vibrando num padrão de não reconhecimento de nós mesmos. Nós estamos criando a partir da mente. E para você criar a partir da mente, você precisa de toda essa receita, entende? Quando você cria a partir de quem você é de verdade, o negócio muda. Mas esse reconhecimento de quem você é, essa reconexão com o seu eu superior, com essa centelha de você, que essa centelha de Deus que somos nós, passa pelo esforço do reconhecimento, porque nós também estamos aqui há milhões de anos não nos reconhecendo, né? Acreditando nas mentiras que nos contaram, que nós somos pequenos, somos, né, que a gente é pecador, não merecedor, indigno, e tudo isso. Então, passa por você limpar tudo isso e olhar para quem você é. A meditação é o melhor caminho para isso, né? Porque quando você acerena o corpo e a mente, que são os nossos dois filtros, né? Você acaba tendo um acesso muito mais grandioso a esse eu verdadeiro. Verdade. A verdadeira fonte de riqueza. É isso? Assim, eu queria saber o seguinte, a gente começou bem tarde, mas nós vamos terminar às 12h15, né? Então, para mim aqui, eu estou confusa. Para mim é importante. No computador aqui deu... Não, então vamos parar por aqui. Tá não, falta alguns minutos, eu só quero alinhar com você. Não, vamos terminar. A gente vamos ler esse pedacinho. Tá? Vamos ler. Tá. Vou ler slow motion para dar 5 minutos. Vamos lá, verdadeira fonte de riqueza. Sua mente subconsciente nunca está à míngua de ideias. Há dentro dela um número infinito de ideias prontas para fluírem em sua mente consciente e surgirem como dinheiro vivo em seu bolso, de diversas maneiras. Vem, dinheiro lindo. Esse processo continua em sua mente, quer o mercado de ações esteja em alta ou em baixa, quer baixe ou não a cotação do dólar, da libra esterlina. Sua riqueza nunca depende realmente dos títulos, ações ou depósitos bancários. Embora esses elementos simbólicos sejam todos necessários e mesmo úteis. O ponto que desejo ressaltar é que se você convencer sua mente subconsciente de que possui riqueza,
e a permanente fluxo de dinheiro circulando em sua vida, acabará inevitavelmente por conquistar a riqueza, qualquer que seja a sua forma. Gente, isso é lindo. Vamos grifar? Vamos ficar nessa ideia? De verdade? Depois volta no vídeo, pega esse código da alma, entendeu? Porque realmente a riqueza já está aqui. E quantas vezes a gente se esquece, porque vê o físico do boleto e esquece de abrir a mente para a ideia que vai te trazer mais, e infinitas. Quantas e quantas pessoas que são milionárias perdem tudo e criam novas riquezas. E por que que cria? Porque já sabe, porque sabe que não é ali, não é o papel, não é na conta, é aqui. Você cria a partir de você. Lindo. Cris, já são 2h14, então vamos só dar uma finalização, né, dar uma conversa sobre isso, porque eu também achei muito relevante para a gente poder encerrar por hoje. Por quê, pessoal? Eu até peço desculpas para quem quiser continuar, porque para mim é muito importante encerrar nesse horário. Entendeu? Eu não posso ultrapassar muito esse horário. Uhum. Mas já deu certinho o nosso horário aqui, né? Deixamos certinho. Acho que sim. Então, olha só, ele fala sobre o sentimento da riqueza. Sentimento de riqueza é uma coisa que não é fácil da gente conseguir se a gente nunca conheceu isso. Então, entenda o quanto a imaginação nessa história é importante. Porque você vai desenvolver isso a partir do momento que você viver as suas imaginações de riqueza e sentir alegria. Você vai conseguir viver isso na sua mente. Então, talvez nessa existência, a gente nunca tenha conhecido de verdade a riqueza fisicamente. Então, a ditadura dos sentidos, como ele chama lá no outro livro, né, acaba sendo o senhor da nossa mente. A ditadura dos sentidos, ou seja, do que a gente vê, né? Ah, não, mas eu não estou vendo a riqueza. Como é que eu vou sentir a riqueza? Então, você vai conseguir isso através da imaginação criativa. A imaginação criativa, ela vai nos levar a esse sentimento, a sentir quando você já tiver, como se isso já fosse real, e é. Porque se você é capaz de imaginar, isso já está pronto para ser seu. Isso é a sua centelha mandando mensagem para você, falando assim, isso já é seu aqui. No plano superior, nós temos isso aqui. Você já é capaz de criar aí. Né? Então, como a gente está criando a partir da mente e não do poder que nós somos, você precisa trabalhar a sua mente para destruir tudo que está te impedindo de alcançar isso, que já é seu. E o que é tudo isso? São as crenças. É o que você acredita sobre o dinheiro. Entende? Então, nesse momento, você precisa de duas coisas, eu diria, né? Nós precisamos de duas coisas. Primeiro, trabalhar essa conexão com a nossa essência. Descobrir de verdade quem nós somos. Esse poder em nós, que existe em nós. Mas, segundo, enquanto a gente está criando a partir da mente, aí eu concordo com a Cris, trabalhar as crenças. Só que crença é como a gente falou, assim, a gente acho que não falamos para vocês, depois a gente continua nos bastidores uns minutinhos, né? Crença é igual bolha de sabão, sabe aquele brinquedinho das crianças que você sopra, vira milhões de bolas de sabão com um soprinho? As crenças é daquele jeito, você destrói uma, nasce 3. Então, é um grande desafio trabalhar crenças. É por isso que eu falo, né? Você não precisa trabalhar crenças a partir do momento que você descobre quem você é. Então, essa conexão, ela vai evitar todo esse desafio de você ter que ficar trabalhando a sua mente infinitamente, porque é infinito, é um trabalho infinito. Porque a gente nunca vai conseguir
não ter crenças. Sempre teremos. E elas sempre vão nos limitar em algum grau. Então, por mais empoderadoras que elas sejam, elas são limites para nós, seres infinitos que somos, né? Então, vamos reconhecer, começar a reconhecer, olhar para a gente. Então, um exercício que eu faço, eu vou ensinar para vocês, tá? Um exercício que eu faço. Eu entro em estado meditativo, ou seja, você entrar nessa sonolência que o Joseph Murphy fala, né? Esse estado de sonolência. E você se ver saindo do seu corpo como um sol, sabe? Como um sol. Você é um sol. Você não é o seu corpo, você não é a sua mente. Você é um Deus que está aprisionado nesse corpinho de carne lindo que você tem, maravilhoso, que está te proporcionando uma experiência incrível. Ele não é pequeno, não é um corpo que não vale nada. Não, ele é um corpo incrível, que precisa ser cuidado e valorizado, porque ele é o veículo para essa sua existência, para essa sua experiência maravilhosa. Só que você precisa lembrar quem você é. Você é Deus. Você é um sol. Então, nesse seu exercício, se veja saindo do seu corpo, assim, subindo, mas se veja como uma grande luz, um sol enorme, muito maior do que o seu corpo, e se veja poderoso. O quanto esse poder é infinito e pode tudo, né? Porque é o poder de Deus em nós. Então, faça esse exercício para você começar a se reconhecer. É um iniciozinho. E depois, se vocês quiserem, a gente pode ir evoluindo isso. E é legal porque você vai fazendo essa prática e vai acostumando o teu corpo e a tua mente. E aí você já vai exercitando essa tal da imaginação criativa. E aí você vai trazendo esses elementos tão importantes para você co-criar aqui. De realmente se perceber naquela situação. É isso. Beleza? A gente vai terminando por aqui hoje. Agradecendo a paciência de vocês. Beijo, beijo. Beijo e até amanhã. Se Deus quiser e Ele há de querer. Um grande beijo para vocês. Beijos. Beijos. Vou encerrar a transmissão.